Hoje eu quero falar com vocês sobre uma epidemia que está rolando por aí de rouquidão, tosse, catarro e está todo mundo se contaminando. Essa doença se chama laringite catarral aguda e eu quero falar tudo para você sobre isso agora. Esse é o canal Medicina da Voz, sou a doutora Sabrina Farnese, então vem comigo descobrindo tudo sobre a laringite catarral aguda. Pessoal, não sei se vocês estão notando a minha voz como está. Hoje eu estou no meu 8º dia de laringite catarral aguda e eu queria contar para vocês um pouquinho como é isso. Um sintoma que é bastante comum nos pacientes é começar a ter uma secreção que escorre atrás da garganta. Essa secreção começa e ela é muito incômoda, muito irritativa. É aquela secreção que fica escorrendo lá atrás da garganta. Lembra que a gente sempre fala dessa secreção? Que escorre aqui atrás, ó, aqui atrás da garganta. Então essa secreção escorre atrás da garganta, muito incômodo, dor na garganta. Isso é o primeiro, segundo dia da laringite catarral. Então o paciente já começa com aquele incômodo horrível daquela secreção atrás da garganta. Depois que isso acontece, o paciente começa a ter uma alteração da voz e começa a ter como se alguma coisa estivesse presa na garganta. Normalmente, quando o paciente começa a tossir, ele começa a tossir muito, muito, muito e começa a sair como se fosse secreção mesmo, endurecida, como catarro, né, como a gente está acostumado, mas pela boca, pela orofaringe. Esse catarro por quê? Porque fica tudo inflamado aqui atrás e fica escorrendo essa secreção. Então, como fica tudo inflamado, aí essa secreção de catarro mesmo, de secreção purulenta, esverdeada, os pacientes falam que sai da boca aquela quantidade de secreção esverdeada e isso é real, tá, pessoal? Eu tive já 2 vezes essa doença na minha vida toda, já não sou novinha, todo mundo sabe, e é muito incômodo porque fica saindo e fica preso e a voz fica muito ruim. Nesse vídeo eu tive que parar ele várias vezes porque começa a falar, começa a tossir. Isso porque eu estou no meu 8º dia de doença. Então, a laringite aguda ela é causada basicamente começa como fosse um vírus, tá? Então, essa laringite, a mais comum é que ela seja causada por vírus. Então, tem vários vírus que podem causar laringite aguda. Nós temos o vírus da influenza, temos os adenovírus, temos o próprio vírus, o Covid também faz laringite. Então, tem vários vírus que podem fazer. Mas quando passam 5 dias, se é por um vírus, a laringite começa a recuperar. Como você sabe que é uma laringite? Quando você tem esses sintomas, dor de garganta e perde a voz. Dor de garganta, catarro, que não é pelo nariz, a maior parte das vezes, não é que não possa acontecer, mas o catarro é na área da boca. Os pacientes referem e quando eu tive essa doença 2 vezes, hoje eu estou passando pelo meu segundo caso durante toda a vida, sai pela boca, gente. O catarro esverdeado sai pela sua boca. É muito mais difícil sair pelo nariz no início da doença. Então sai pela boca, fica preso, a voz some e fica essa voz metalizada, uma voz metal. Essa voz fraca e você começa a falar, começa a tossir. Então, com 3, 4 dias, a voz desaparece, a voz fica muito ruim e começa a tosse, é muito, muito irritativa. Começa a tossir, 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 tossir. Então, se passou de 5 dias e a sua voz não está recuperando e você não está melhorando da tosse, você precisa realmente ir ao médico e começar a pensar numa laringite bacteriana. A laringite bacteriana, ela é causada por bactérias, né? Então, as bactérias, elas respondem a antibióticos. Então, é preciso ir ao médico para começar um antibiótico, se essa doença já está durando mais de 5 dias. Repetindo sintomas, catarro na boca, esverdeado, tosse, perda da voz, cansaço, pessoal. Muitas vezes os pacientes precisam fazer até mesmo aquelas nebulizações que passavam quando as pessoas têm crise de asma, porque o paciente fica muito cansado. Dessa vez eu fiquei bastante cansada, foi realmente uma laringite muito, muito intensa que me deu cansaço também nessa região da traqueia, porque tosse, dói o peito. Então é uma doença daqui de cima, tá, pessoal? Da traqueia para a prega vocal e para a faringe. Então ela atinge tudo. Então muitas vezes, depois do 5º dia, a maior parte das vezes vamos ter que entrar com antibióticos, tá, pessoal? E os antibióticos, mais as nebulizações e tudo que precisa pelo cansaço pulmonar que o paciente sente. Então tem que ficar alerta, tá, pessoal? Porque ela pode complicar. O
pode complicar com pneumonia, pode complicar com várias outras coisas. Então, você tem que ir no médico com 5 dias se você não está melhorando da laringite catarral. A laringite catarral, o nome já diz, né? Laringite catarral. Sai aquele catarro pela boca. Então, o paciente incomoda muito e a voz demora a retornar. Quando um cantor, por exemplo, está com essa doença, a gente realmente impede ele de fazer shows porque realmente a voz não tem condição. O paciente tosse o tempo todo, não consegue. E a prega vocal demora até 1 mês para se recuperar. Sim. É muito triste, muito difícil falar isso para um paciente que ele tem 1 mês para ficar bom e que ele tenha paciência, muitas vezes vai ter que suspender os shows. Então, o primeiro tratamento, doutora Sabrina, o que eu faço se eu pegar essa doença? Como eu faço? Primeira coisa, repouso vocal. Você vai ter que parar de falar. Então, isso é bem complicado se o paciente é um cantor, né? Se ele é um palestrante. Eu, por exemplo, tive vários problemas com isso, porque eu tenho, além de atendimentos, eu tenho palestras, eu tenho filmagens, e eu tive realmente que parar os meus afazeres por um tempo, porque a voz e o cansaço era muito grande. Então, se você está tendo esses problemas, então tem que procurar realmente médico, fazer um repouso vocal, isso é obrigatório, senão a voz pode não recuperar e você pode ter algumas lesões por ter esforçado tanto e ter tossido tanto. Então, espera que você vai melhorar e demora um pouquinho para todo o sistema vocal se recuperar. Por quê? Porque inflama tudo. Quando inflama tudo, aí é diferente. Não é só a prega vocal, é todo o sistema vocal. Então, começando o antibiótico, a gente espera que o paciente vá melhorar depois aí do 3º dia de antibiótico, o paciente já está bem melhor. Foi o que aconteceu comigo. Eu já estou no 8º dia, comecei o antibiótico e estou bem melhor, estou fazendo esse vídeo com vocês. Mas fiquem alertas, porque está aí no inverno essa epidemia de laringite e a laringite catarral, ela é muito difícil e muito difícil para o paciente. Então, vou dar esses sintomas de alerta para vocês e principalmente se tiverem cansaço, procurar um médico também, tá bom, pessoal? Outra coisa que a laringite, ela é muito intrigante, assim, para todos, é a questão de como se pega isso, doutora. Como eu me contamino com laringite catarral. Então, a laringite catarral, ela passa como qualquer gripe, tá, pessoal? Então, uma pessoa pega da outra. Então, uma pessoa que está também com rouquidão, que está tossindo, ela passa isso pelos aerosóis, do mesmo jeito que o Covid pega. Então, é a mesma coisa. Então, se você quer ficar protegida da laringite, você vai ter que usar máscara, principalmente quando você estiver perto dessa pessoa e essa pessoa também usa máscara para se proteger. Às vezes é difícil, principalmente se você lida com o público, às vezes é muito difícil, né, que todo mundo use máscara e não use, e isso agora, depois que já acabou a epidemia de Covid, isso é muito mais difícil, então a gente acaba pegando mesmo. Sobre a vacina da gripe, deveria proteger, né? Ela deveria vir com vários vírus e os de laringite também, mas isso às vezes não acontece. A gente é vacinado com a gripe e às vezes não tem aquele vírus que causou aquela laringite. O que eu tenho visto, pessoal, não é por estudos científicos, mas é aquilo que eu tenho observado, é que após o Covid, muitos vírus, houveram muitas mutações e muitos vírus estão vindo aí turbinados com várias coisas que não faziam. A laringite catarral não costumava dar tanto cansaço e agora ela está dando mais cansaço pulmonar, então a gente está vendo isso. Então, se você está tendo esses sintomas, já sabe, 5 dias, procura o médico. Agora, vou passar para vocês o meu espaço aqui na Barra da Tijuca, o Voice Medical Center, onde eu cuido de vários cantores profissionais da voz e pessoas que estão passando problemas aí otorrinolaringológicos ou de voz, eu também atendo, tá, pessoal? Vai passar os meus contatos aqui das minhas consultas, as consultas online e as consultas presenciais e que vocês conheçam e vejam que venham me visitar algum dia aqui no Rio de Janeiro, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. A Otovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessa especialidade. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Otovoice é que aqui você não é apenas um paciente.
você se sente em casa. E você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.